O Flu vai continuar na zona do rebaixamento, nada vai mudar. Mas se Fluminense e São Paulo empatarem, o Fluminense passa Corinthians, Juventude, Criciúma. E aí vai ter que ver ali, né, questão de saldo de gols. Se o Fluminense vencer o São Paulo no Morumbi... Vai subir bem na tabela, hein? Vai igualar a pontuação do Palmeiras. Porque o Juventude, Criciúma, Grêmio e Internacional, os caras não estão nem jogando e estão na frente do Corinthians. Mano, que fase. Galera, Palmeiras ontem perdeu para o Atlético Paranaense. Bora dar uma olhada aqui do jogo aberto. Pessoal falando sobre o Palmeiras, esse jogo de ontem. O Ronaldo, né, que foi querer dar uma zoada no Palmeiras, mas esqueceu que o time dele está aí praticamente na zona de rebaixamento. Vamos ver aqui um trecho do debate, separei um trecho aqui para vocês, deixar os créditos ao jogo aberto, o link do canal oficial na descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Olha esse com One Direction, em Barueri 12 mil com 100 Direction. Aí a conta não bate. A da 22 mil, tá 22 mil. Rapaz do céu, mas Como é que é? assim Repita isso que ninguém tá entendendo. Vai, o que tá não, acontecendo? porque no Wallace Park... Pera, Renato, tá aqui. No Wallace Park. No Wallace Park teve um show lá do One Direction. 10 mil pessoas. 10 mil. Ótimo público para um show, Não, né? 10 mil, pô. Isso aí nem na vila, cara. Agora, depois, lá em Barueri, 12 mil pessoas. Mas lá era o 100 Direction, porque os caras tomaram um vareio. Aí começaram a colocar na rede social. Cadê meu tapetinho? Sem meu tapetinho, não consigo. E teve pênalti, teve expulsão. Tudo pra jogar. O jogo do treino deu mais gente no Galo. O jogo do treino do Galo deu mais gente, tá bom, Everton. Agora já... Agora, é uma pena que o público tenha sido pequeno para os moldes do Palmeiras, porque toda a renda foi revertida para o Rio Grande do Sul. Então, as pessoas poderiam ter ido também pela solidariedade, não apenas pelo fato torcida, não é? Agora, vamos mostrar a tabela? Claro, por favor. O Ronaldo não quer ver, não. Eu não queria, mas tem que mostrar. A tabela da Série A a gente mostra, não é? Mano do céu. Capelani, você tá aqui em cima, Capelani. Olha, tá... não sei como é que chegou aí, Ninguém na não, minha hein? frente, ninguém na minha frente. Cadê o Como é que cadeirão? chegou, eu não sei, mas... Cadê o cadeirão? E outra coisa, hein? Eu vou fazer um anúncio no Jogo Aberto hoje, em breve, porque nós vamos revelar que um dos integrantes do programa vai virar papai. Aguarde. O Ulisses tá grávido? O teste vai sair ali no Nascer já fax com vai. o Ronaldo Giovanelli. Como assim, papai? Um integrante do Eu fechei programa a vai fábrica, ser tá? oficialmente papai. Eu não Em tenho breve Papai não vai me ser pelo condiz. fax. Em breve pelo fax. Ô, mamãe. Ai, o que será? Agora tem... Ô, mamãe. Já Só tá pra papai ou nascer, mamãe ou já. só papai? Papai ou mamãe, né? Não, papai. Papai. Já tá pra lá. Nossa, gente! Já tá pra nascer, já. Rona, você quer começar por baixo ou por cima a tabela? Eu quero começar dando risada. Pronto, agora tô feliz. Olha só, a questão hoje, o Denilson muito bem, porque se o São Paulo ganhar do Fluminense hoje, ok, o Flu vai continuar na zona do rebaixamento, nada vai mudar. Mas se Fluminense e São Paulo empatarem, o Fluminense passa Corinthians, Juventude, Criciúma, e aí vai ter que ver ali, né, questão de saldo de gols e tal. Não é ali Vasco e Grêmio. Aí, ó, tá vendo ali, ó, saldo de gols, ó, o Fluminense tem -3, o Vasco tem -5, então já passaria o Vasco, né? E a situação? Agora é o seguinte, se o Fluminense vencer o São Paulo no Morumbi... Vai subir bem na tabela, hein? Vai igualar a pontuação do Palmeiras. É o que vocês querem. Eu fico até... Vocês ficam dizendo sem palavra, foco. tá sem Vocês Você tem que se definir, uma hora você fala que eu quero, uma Vocês hora que eu chamaram não a tabela, quero. vocês chamaram todo mundo. Chama o Barueri que eu quero ver, Tá negando E palavra. o Maracanã foi bem? negando. E o Maracanã? Foi muito incrível, juvenis na área. Eu quero saber o que E aconteceu. que loucura, porque o Juventude, Criciúma, Grêmio e Internacional, os caras não estão nem jogando e estão na frente do Corinthians. Mano do céu, que fase, pai. Nossa, é verdade. Nossa, Rona. Que fase. Olha, isso é um E os caras achando que o Corinthians é... Os caras acham que o Corinthians tá voando.
nada. Que fase, papai. Você acabou nem jogando toda a frente do Corinthians. Que fase, irmão. O Corinthians ele tá jogando desde o começo. Por isso que ele joga. Mas é o seguinte, eu não gosto de aliviar pro lado Ronaldo, não é? Mas a gente vai começar com o Palmeiras. Adiaram os jogos do Corinthians? Por quê? Já que o Palmeiras, na Arena Barueri, acabou perdendo por 2-0 pro Furacão. E nada mais justo que o Capelanes fazer essa primeira avaliação. O que aconteceu com o Palmeiras e por que o Furacão está tão vitaminado? Poupou na Sul-Americana, foi isso? O Atlético na Sul-Americana, vamos falar a grande verdade aqui, pegou talvez o grupo mais fácil da competição. Então é mais que obrigação. Venceu o campeonato estadual como fez muito bem e já tinha feito na temporada passada. E na Copa Sul-Americana sobrando. O meu ponto aqui, Renato, é o seguinte. Não foi o Palmeiras que perdeu ontem. Foi o Atlético que ganhou. Amassou. Ganhou bem. Ganhou bem. Quando eu vou falar, foi um amasso do Atlético, eu não acho que foi um amasso. Mas assim, você vencer a maior força do continente, fora de casa, independentemente se é Arena Barueri, Allianz Parque, não importa. Por mais que tenha aquele clima do Allianz Parque, da pressão. O Atlético não foi dominante, mas tampouco foi dominado. O Atlético, antes do pênalti, que para mim foi o lance do jogo, o lance crucial, porque assim, o Atlético ele tinha muitas vezes mais posse de bola e criou as principais oportunidades até o momento do pênalti. Desperdiçou. Ora com o Coelho, ora com o Zapelli, ora com o Gamarra, que logo depois, quando ele perde aquele gol na cara do Everton, que faz uma defesaça, é pênalti bem marcado em cima do Hendrick. E aí o Rafael Veiga bate e o Bento encaixa. E aí dá uma vitaminada no jogo. Porque se aquela bola entra, eu não sei se o Atlético teria aquela motivação necessária para conseguir reverter o resultado. Então foi esse o lance crucial que colocou ou recolocou o Atlético novamente no jogo. E o Atlético ele foi um time tranquilo, organizado, bem postado, entendeu também o ponto forte do Atlético. Vou dar um exemplo, o Estevão é um baita jogador. O Estevão não tocou no caroço, não conseguiu jogar. O Atlético se portou muito bem na parte defensiva e o meio-campo com o Fernandinho, olha, eu já cansei de falar e falam assim, você é clubista, que não sei o quê. O Fernandinho, que joga de futebol, é uma enormidade. E me arrisco a dizer, o Fernandinho está, no mínimo, entre os 3 maiores jogadores da história da Premier League. Não é pouca coisa, em relação aos brasileiros, é claro. Então o Atlético, ele foi, talvez não dominante, mas não foi dominado, o que é muito raro uma equipe pegar a maior força do continente e conseguir não só jogar de igual para igual, e poderia ter vencido por mais gols, se não tivesse falhado na pontaria. O Atlético, vou falar o seguinte, se reforçar com umas 3, 4 peças na janela do segundo semestre, eu acho que esse time tem tudo para chegar e não ser o Botafogo, que faltou gás à reta final da temporada passada. É chegar até a 38ª com chances reais de título. E vale lembrar que já é a segunda derrota do Palmeiras na Arena Barueri neste Campeonato Brasileiro para o Inter. Foi a primeira que poderia ter sido 2-0 se o Borré não desperdiçasse deixou um pênalti ali. E agora a gente viu que o Atlético Paranaense não só abriu o placar depois desse pênalti, como também ampliou o placar. Poderia ter feito o terceiro com 1 a menos, porque o Esquivel, não sei qual que é o melhor jeito de falar, Esquivel, não falar abrasileirar o negócio. Ele poderia, ter prejudicado o Atlético, não. O Atlético se segurou com 1 homem a menos e ainda fez um terceiro gol que não foi validado. Então foi pra cima, não teve uma postura de segurar resultado, pelo contrário. Agora, Everton, quero saber de você quem é que é o grande destaque dessa partida, porque o Fernandinho jogou muita bola, o Bento foi crucial, não só na defesa do pênalti, mas em outros lances. O Pablo estava muito ligado, Coelho voando. E aí, quem foi o melhor em campo pra você? Melhor em campo, Renata, um beijo, um abraço a todos. Melhor em campo foi um técnico chamado Cuca. O Cuca, ele já demonstrou em algumas circunstâncias, ele foi desclassificado pelo Abel nos cruzamentos quando ainda estava no Atlético aqui, mas ele sempre foi um osso duro de roer para o Abel. E mais uma vez, ele armou o time de maneira tal a dificultar muito o jogo do Palmeiras. Então, para mim, o melhor em campo foi o técnico Cuca. Mais uma vez, contra o Abel, contra o poderoso Palmeiras, o time dele sobrou em campo. A gente precisa sempre valorizar, porque o Cuca está na plataforma de cima, não é? Entre os treinadores brasileiros. E eu venho dizendo já há algum tempo sobre o Tite ser o nosso melhor treinador brasileiro, mas a continuar da maneira que as coisas estão caminhando, daqui a pouco o Cuca ultrapassa, porque faz um trabalho, mais uma vez, um trabalho de excelência no bom time do Atlético Paranaense. Agora, eu queria fazer só pensar uma situação aqui, Renata, que é a seguinte. Existe um amigo meu que fala sobre a importância dos gols. E existe a importância também
do erro. O quanto um erro aponta o jogo para outra direção. Então, quando você tem um pênalti contra um adversário do gabarito do Atlético Paranaense, muito bem treinado pelo Cuca, e você perde esse pênalti, por mais que o Bento seja um goleiraço, isso também precisa ser colocado na conta do Veiga. Porque não é só criticar o Abel, achar que ele está de resenha, de churumela, porque está jogando em Barueri, porque o time está jogando nada, etc, etc. Você enche a bola quando o time atua pela Libertadores, vai contra o Atlético Paranaense, já não serve mais nada. Então, nós temos que também tirar um pouco da conta do Abel e colocar na conta de um jogador que tem um pênalti e 1-0 muda muito os rumos do jogo e ele erra esse pênalti. Então, no lance capital, o lance capital do jogo para mim foi o pênalti perdido pelo Veiga. Como ele é o principal jogador e referência do time, ele tem que ir lá e tem que guardar, Renata. Essa aí eu vou tirar da conta do Abel. Mas o Bento também fez uma defesaça, não é? Porque aí tem que dar mérito ao goleiro, porque foi um chute forte do Veiga, mas ele acerta o canto, faz a defesa. E se justifica a cada dia mais a condição do Bento na seleção brasileira. Está vivendo um ótimo momento, é um grande goleiro. Logo, logo deve estar na Europa, é o caminho natural, não é? Para esses goleiros que acabam tendo um destaque tão absoluto no futebol brasileiro. Agora, Ulisses, o Atlético Paranaense é um time que começou muito bem, não estava vencendo fora de casa, só para lembrar, perdeu para o Grêmio, empatou com o Juventude e agora vai e consegue esse resultado maiúsculo para cima do Palmeiras. Citado os nomes aí, Bento, goleiro espetacular. Ele pega, ele encaixa o pênalti. Foi forte a batida do Veiga, ele encaixa o pênalti. É que ele soltou a bola. Fora de série, fora as defesas que ele fez durante o jogo. Agora, Fernandinho, falar do Fernandinho, a gente vai falar, agora tem que falar do Cuca, né? Porque o que o Cuca fez? Ele amarrou os principais lances ofensivos do Palmeiras. Ele não deixou o Estevão jogar, ele teve uma marcação especial sobre o Hendrick, sempre tinha 2 jogadores na sobra, um marcando o Estevão e outro na sobra, né? Então, o Palmeiras não encontrava caminho de chegar no gol do time do Atlético Paranaense. Então, o Cuca foi genial. O Cuca conseguiu amarrar o jogo, e não só amarrar o jogo, como buscava o contragolpe com qualidade. Entendeu? O terceiro gol, mesmo impedido, mostrava a força do Atlético no jogo, no contragolpe, não é? Com 10 jogadores em campo. Então, assim, eu vi um Atlético... o Abel tem culpa. Tem culpa também. Ele tirou porque as alterações que ele, as alterações que ele fez... Tira o Luan para colocar o Flávio. Mas ele tentou ganhar o jogo, né? Ele tentou ir pra cima com E muitas vezes deu certo, né? Se é outro treinador fazendo isso aí, já tá descascando. Mas nós chegamos, a culpa é do Abel. Ele tentou... Não, o Abel, o Ronaldo... O Porque Abel isso é um absurdo. É um absurdo. O Abel, Ronaldo... Quase que ele desmaia falar isso. O Abel raramente, mas também erra. Ele também erra. O Abel. Não acredito. Mas assim, o que a gente observou foi o seguinte, aí ele tentou jogar o time para cima com bola aérea para o Flaco Lopes, né? Mesmo isso não funcionou, né? Então a gente viu um Atlético, cara, eu fiquei surpreso com o Atlético, assim, o Fernandinho é um jogador fundamental, o Bento, eu não sei a janela o que vai ser, não pro Fernandinho, mais pro Bento, né, Renata? Que pode ir embora para a Europa, o Atlético vai perder muito com isso, mas é um time maravilhoso e vai brigar pelo título. E vai, não é elefante não, o Atlético Paranaense, o Furacão vai brigar pelo título. Agora, Chico, uma coisa que eu quero chamar a atenção também aqui é que a gente brinca muito com o Denilson, mas o Pablo fez um gol de bola parada. Como é que é? Ai, Pablo, daqui a pouco aparece, Negrão, Negrão? Tirar ele de lá também. Esse mesmo! E aí desvia no Veiga, que tava numa tarde infeliz. Primeiro perde o pênalti, a bola desvia nele, primeiro gol do Furacão, e aí começou a construção do resultado. O Pablo vai muito bem na referência, segurando os zagueiros, faz o gol, joga muito bem no Atlético. O Veiga, ele perde o pênalti, quase foi expulso, ainda desvia a bola nele. O Gustavo Gomes faz um gol contra. O Hendrick, para mim, compromete, porque quando ele faz aquela falta, faltando segundos para terminar o primeiro tempo, por um revide de um lance que tinha acontecido no meio-campo, em que eu até não achei falta, mas ele ficou reclamando com o árbitro a marcação da falta. O que ele faz? Ele perde a cabeça, é moleque e tudo mais, mas perde a cabeça, faz uma falta completamente descabida. O grande problema, na entrada da área. Ele sem bola atinge o adversário e oferece uma possibilidade ao Atlético Paranaense. E aí deu azar ainda do Pablo ter feito o gol. Então, assim, Hendrick, Veiga, Gomes, os 3 comprometeram. E o Palmeiras, como um todo, Quem não foi é bem. esse?
Esse é outro Pablo? É Esse é o outro, xarope do claro. cabelão, Esse é outro. Esse é outro Pablo, mas o Pablo A cara ali dele. abre o placar e aí a gente pode colocar das duas formas, Renato. Eu acho que o Fernandinho foi o melhor em campo tecnicamente, mas o Bento foi decisivo. Quando ele pega aquele pênalti, realmente ele recoloca o Atlético no jogo e aí depois ainda dá a casualidade de sair o gol antes do intervalo. E realmente o Atlético foi muito cirúrgico, ele foi muito seguro da sua estratégia. O Palmeiras eu acho até que teve mais posse e volume em determinado momento no primeiro tempo. Só que as chances melhores eram do Atlético. Porque a transição era muito rápida. O Fernandinho ligava com o Eric, a bola parava no Coelho e chegava no Everton. E se a gente olhar, o Bento trabalhou, mas o Everton também. Então o Atlético venceu por 2-0, mas em vários momentos gerou desconforto, gerou perigo e poderia ter vencido até por um placar maior, mesmo com um jogador a menos. E eu falei aqui pro Dê também que acho que pro Pablo a sombra do Mastriani foi muito boa, porque teve que melhorar, teve que ter mais performance para poder continuar no time, porque é um cara que entra e faz gol. Sim. Agora... E aí, você se preocupa com esse Atlético Paranaense? Olha, vários times que estão bem na temporada. O Atlético pode ser um bicho-papão, uma surpresa, hein, Sgarbi? É difícil elogiar o Atlético porque a gente tem um atleticano insuportável aqui no programa. Não, é que se vocês convivessem com esse cara, vocês iam ter noção do... É o seu melhor amigo e inimigo ao mesmo tempo. Perfeito, uma boa definição. É meu amigo e inimigo. Seu casca de bala, né? É meu casca de bala, é. Só que a grande verdade é que chega de tratar o Atlético Paranaense... Não, é meu casca de bala. Mas chega... 6-2. Mas agora falando sério... Não é sextou. Só que, chega de tratar o Atlético Paranaense aqui no cenário nacional do futebol brasileiro como coadjuvante. O Atlético, de um tempo pra cá, já é protagonista. Vai! Mas é um fato. Muitas equipes que não enxergaram. Não, que trata o Atlético Paranaense o Atlético é tratado muitas vezes aqui pelo eixo, no modo geral, como um time coadjuvante, não é mais. O Atlético, de uns anos pra cá, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Sul-Americana. Todos os anos chegou em final de Libertadores agora em 2022. Então é um time que, de uns anos pra cá, vem mostrando sua força, né? Tem um grande gestor que é o Petraglia, que tá nem aí, fala o que quer, faz o que quer lá e só que vem dando resultado nos últimos tempos, é isso. Do Palmeiras, pra mim, chega de desculpinha também. Porque toda a derrota do Palmeiras, e eu sou um fãzaço do Abel, pra mim, o maior treinador, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Só que não tem como ter desculpa. O Palmeiras tem um baita elenco, tem um outro estádio para jogar quando o Allianz Parque não está disponível. A torcida também tem que começar a frequentar mais a Arena Barueri. Eu sei que não é tão atrativo quanto o Allianz, mas, pô, não dá para um jogo domingo, 4 da tarde, ter 12 mil torcedores, por exemplo. Mas não dá, Denato. Tem que marcar presença. Porque é mais um ano que o Palmeiras, eu tenho certeza, vai brigar pela liderança. No YouTube você vai responder se esse desvio de foco aí do Abel foi mais um estilo Ronaldo Giovanelli ou Renato Gaúcho. E a arbitragem, hein? E a bem falando da arbitragem ainda. Recadinho pra gente. O Palmeiras, um resultado pra muita gente inesperado. Foi desvio de foco, então, Sgarbi mesmo? Pra mim, é que tem que reconhecer que o Atlético jogou muito mais bola que o Palmeiras, mesmo estando fora de casa. E pra mim, falar sobre a Arena Barueri, eu concordo, o melhor é jogar no Allianz Parque. Isso é um fato, só que o Palmeiras tem que se adaptar a jogar lá também. Não adianta se ficar dando desculpinha. Ah, não pode me cobrar se a gente for jogar aqui. Não dá. Tem que aprender a jogar lá também. Daqui a pouco vai estar disponível o Pacaembu também, com gramado sintético. De repente, talvez a Leila considere como uma opção mais perto do Allianz. Não é diferente. Agora, Dedê, quero analisar com você a questão do Endrick. Você falou sobre as faltas. Normalmente o Endrick é muito caçado em campo, isso é benéfico para o Palmeiras. Mas ontem ele também caçou. Ontem e em outros jogos também, né? Eu citei aqui o jogo, por exemplo, do São Paulo, que ele dá um carrinho desproporcional no Arboleda, que era para cartão vermelho. Ontem os dois lances, apesar de não ter sido carrinho ou uma entrada por cima e tal, mas ele chega somente no corpo. O lance que originou o gol, que é esse lance que a gente está mostrando agora, que foi no finalzinho, logo depois da defesa do Bento, que o Capelanes falou, se ele tivesse tomado o cartão amarelo numa jogada com o Fernandinho lá no meio de campo, esse lance ele receberia o segundo e teria sido expulso. E ninguém falaria nada, porque foi merecido, porque lá ele vai só no corpo do Fernandinho, e aí o Chico falou aqui que dá aquele apagão que eu tinha comentado, né? Às vezes o jogador recebe uma falta, o árbitro não apita, na jogada seguinte dá um apagão e ele faz uma falta. Foi o que aconteceu com o Endrick aí. Então ele precisa ter um pouquinho mais de controle, porque ontem, na minha opinião, não sei dos meus amiguinhos, foi o que mais tentou fazer algo de diferente.
foi o que mais teve personalidade quando estava com a bola. Não tenha dúvida. Né, Nosso Chico? analista de faltas aqui no Jogo Aberto, Ronaldo Giovanelli. Que o que ele você saía diria com o joelho pra na esse costela do cara. menino, esse Juvena Hendrick, um dos mais talentosos do mundo do futebol? O que você diria pra ele nesses momentos em que ele perde a cabeça, vai com mais intensidade? Ronaldo. Ficar de olho no personal. Para, Ronaldo. São fases. Para com isso, Você Ronaldo. sabe, o Denilson passou por isso também. Teve uma fase, quando ele saiu do juvenil pro profissional, o Denilson... Que eu deitava em você. Que eu deitava em você. Você tem gol por você subiu. Aí então tem fase, daqui a pouco melhora. Isso aí é ansiedade, ele foi lá pro combate, ele toma uma pancada, ele dá pancada. não. Porque o atacante, ele não sabe bater. O Então, atacante mas sabe olha apanhar. só, outra coisa. olha só. Hendrick, Flaco Lopes e Mike suspensos para o jogo das 11 da manhã, domingo, contra o Criciúma. A comissão técnica inteira está suspensa Meu também. Deus do céu. E aí, gente? Fizeram Vamos de churrasco, cebola? combinaram. Vamos de cebola, Nossa, eles revivendo combinaram. novos tempos. Vai ter que ser. Mas eu Vai queria ter que falar ser uma o parada do Cebola, né? Hendrick aqui. Queria falar uma parada do Hendrick, que é o seguinte. Se vocês aí forem- vem. Vai, vamos ver. Se vocês pegarem aí, daqui a pouco amanhã vai 15 segundos, aí daqui a pouco termina. Não, tem um minuto. Tem um minuto? Então vamos lá, rapidinho. bem, vai, então. O desenrola. negócio é o seguinte, gente. Se vocês pegarem os meus recortes falando do Hendrick, que acho que de todos aqui, todo mundo elogia, todo mundo torce, todo mas mundo ele apoia, passou todo todo mundo só, aqui. ó. Pode ser corintiano porque é o também. futuro do futebol brasileiro. É o futuro da Europa, é o futuro da seleção. Agora, Ele vai melhorar. o Hendrick, você tem que baixar um pouco a bola. Porque louco. você tá folgado. Ô, louco, vai. Se você for analisar a coletânea Ele tem que das voltar chegadas pros do juniores. Hendrick, a coletânea tá Para, chegando perto velho. da coletânea de pancada do Felipe Melo e do Fagner. Porque não é de hoje que ele vem tendo 15 essa... segundos. É isso. Mas não é de lascou. hoje que ele vem tendo essa atitude. Não é de hoje. Voltamos então ao... Tá aí, galera, o trecho para vocês do Jogo Aberto, pessoal falando sobre o Palmeiras, derrota ontem contra o Atlético Paranaense. O time não jogou bem. E o Ronaldo, às vezes, querendo zoar aí o Verdão, mas o time dele tá aí uma casa, né, fora da zona de rebaixamento. Pode até entrar hoje, em caso de vitória do Fluminense contra o São Paulo. Vamos aguardar. E o Verdão ontem não fez um bom jogo. Derrota acontece, né? O Palmeiras não jogou bem, teve até a chance de abrir o placar com o Veiga, mas ele acabou desperdiçando. Vai ter chance, né, de se recuperar aí na sequência. Próxima partida no Brasileiro, próxima rodada contra o Criciúma, fora de casa. Mas agora o foco total é Libertadores esse meio de semana, né? Tem jogo aí pela Libertadores. O Verdão vai com tudo agora em busca de uma vitória pela Libertadores, né? Jogando em casa. Essa questão da Arena Barueri, né? O Abel já reclamou demais disso aí, porque ele gosta de jogar no Allianz, e é nítido, né, que o Allianz faz total diferença, até pela questão do público, né, da torcida. No Allianz é mais fácil, né, para o torcedor ir. Na Arena Barueri dificulta um pouco mais, mas o estádio, né, administrado ali pela W Torre, tem essa questão aí, né, às vezes o Palmeiras não pode jogar, então a diretoria, a Leila aí, né, conversar e eles se entenderem para ver como é que vai ser, porque o Palmeiras pode estar sendo, né, prejudicado jogando fora de casa aí. A Arena Barueri é do Palmeiras, da Leila, né, que administra, mas às vezes que está jogando aí não está conseguindo bons resultados. Mas é aguardar aí os próximos jogos e ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.